vamos falar sobre os Estados Unidos? Por quê? A gente falou ontem e reitera hoje. Aqui no Brasil, um presidente eleito, que é o Poder Executivo, é ele que indica todos os ministros. Ah, eu quero o ministro tal, que vai cuidar de tal assunto, o ministro para isso, para aquilo. Nos Estados Unidos, para você ser esse ministro, que nem é chamado de ministro, né, Yazbek, é secretário, você tem que passar por uma sabatina. Então, essa pessoa tem de ir ao Senado e passar por uma sabatina. Então, o Senado fazer a avaliação se essa pessoa está apta ou não para integrar o governo. Tudo bem que aí tem gente que vai dizer assim, ah, não, então que bom, vão analisar tecnicamente se a pessoa está apta. Queria acreditar nisso, mas jogo político também pauta todo o rolê e acaba decidindo essas coisas. Priscila Yazbek, ontem nós tivemos a primeira sabatina, hoje já tem mais ou nos próximos dias? Nos explique, por favor. E mais que isso, né? Quais são esses cargos? Oi, Elisa. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Ontem, uma sabatina polêmica de Pete Hegseth, que talvez seja o nome mais polêmico, que foi indicado, então, para formar o gabinete de Donald Trump. Ele que teve o seu nome aprovado mesmo em meio a acusações sobre abuso sexual, também uso de álcool durante as funções do trabalho. Hoje devem ser sabatinas que já são um pouco mais previsíveis. Os indicados hoje que vão ser sabatinados são para o cargo de secretário de Estado, que é o terceiro cargo mais importante, é o cargo mais importante dentro do gabinete do governo. Ele é a quarta pessoa dentro do governo dos Estados Unidos. Se o vice-presidente, o presidente e o presidente da Câmara dos Representantes falharem, é ele que assume a presidência, portanto um cargo muito importante. Também a escolha para Departamento de Justiça, o Escritório de Gestão e Orçamento, o Departamento de Energia, Transporte, também o diretor da CIA, da Agência de Inteligência Americana. E essas audiências acontecem em meio ao apoio por parte dos republicanos às escolhas de Donald Trump e também diante de uma maioria do Senado republicano. Então, as escolhas elas têm sido muito alinhadas com o que indica o presidente eleito Donald Trump. Falando sobre o Departamento de Estado, a indicação feita por Donald Trump foi o senador Marco Rubio, da Flórida, para ser, então, o chefe da diplomacia externa dos Estados Unidos. Ele que foi um dos principais concorrentes de Donald Trump na primária de 2016. Ele se apresentou, inclusive, na ocasião como uma figura mais jovem e mais moderada, e agora o seu desafio vai ser mostrar a lealdade a Donald Trump. Ele deve ser perguntado sobre a política de Trump de America First, que ele mesmo chegou a questionar anteriormente. E aí, segundo informações que a CNN obteve da defesa do que Marco Rubio deve falar durante essa audiência no Senado, ele deve falar que a principal prioridade do Departamento de Estado deve ser e será os Estados Unidos, e que enquanto os Estados Unidos continuam a priorizar a ordem global, muitos países não agiram dessa forma e agiram em prol dos seus interesses. Ele deve falar sobre como vai ficar o posicionamento dos Estados Unidos em relação às guerras no Oriente Médio, também a guerra na Ucrânia. E só para finalizar, Elisa, também uma outra indicação importante é de Pam Bondi, que foi indicada depois que Matt Gaetz, que é aquele político que tinha sido acusado de tráfico sexual, para a Procuradoria-Geral, para ser o chefe do Departamento de Justiça, acabou retirando a sua indicação, acabou desistindo da indicação. Ela foi indicada, então, por Donald Trump. Ela é a primeira mulher Procuradora-Geral da Flórida, uma forte aliada de Donald Trump, deve ser responsável por conduzir a política de deportação de imigrantes ilegais à frente do governo Trump. Ela que, inclusive, também deve conduzir um outro ponto essencial, que é a retirada, então, da punição dos inimigos de alguns de apoiadores de Trump durante a invasão do Capitólio, e também deve falar sobre a questão também dos inimigos políticos de Donald Trump. Então, são assuntos importantes também que Pam Bondi deve assumir, eles que devem ser indicados, devem ter sua aprovação nessas sabatinas que acontecem, então, no Senado. Volto com você, Elisa. Muito obrigada, Priscila Yazbek, atualizando, acompanhada do frio, habitual frio numa manhã em Nova York, atualizando então esse cenário eleitoral dos Estados Unidos.